Olá, caro telespectador. Hoje eu quero tratar de um assunto que deve ser de seu interesse e do interesse de toda a nação brasileira. Desde a minha infância, meu pai me ensinou que eu deveria estudar política, porque ele dizia: o cidadão que não conhece a política do seu país não pode ser um bom cidadão. A partir daí eu comecei a estudar livros que tratavam sobre política, como por exemplo o Tratado de Aristóteles, filósofo grego, a Política. Comecei a estudar posteriormente o livro Como Negociar com Príncipes, de François de Callières. Comecei a estudar a vida de Talleyrand, ou o Príncipe de Talleyrand, e de tantas outras figuras proeminentes da sociedade antiga e da atual. Eu tenho uma quantidade enorme de biografias de estadistas, de militares e de pessoas que se projetaram na política nacional e internacional. Posteriormente, ao ler a biografia do general Robert Wood Johnson, já na vida adulta, já na prática consultiva, eu descobri que ele contratava professores de ciências políticas para educar os seus executivos nos Estados Unidos no estudo da arte da política. Ele promovia cursos para os seus executivos, porque eles diziam que se o executivo não conhecesse os mistérios da política corporativa e também das políticas nacionais, ele não poderia ser um bom executivo. Então, eu tenho dedicado grande parte do meu tempo ao estudo das ciências políticas. E por esse motivo, eu preparei uma apresentação que trata sobre o seguinte assunto: 7 motivos para que você não vote em Dilma Rousseff, para que você não reeleja. E eis os fatores ou motivos. Primeiro motivo: eu não voto na Dilma Rousseff, porque não comungo da sua filosofia, dos seus valores e principalmente das crenças do seu partido, o Partido dos Trabalhadores. Partido de formação marxista, leninista, trotskista, totalmente incompatível com a filosofia, com os valores e as crenças do cristianismo histórico, onde eu cresci e me desenvolvi. Fui educado à luz da teologia calvinista e também dos princípios de que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Fui também educado com base em outro princípio do cristianismo. Um dia todos nós haveremos de prestar contas a Deus por tudo o que fizemos ou deixamos de fazer. O pecado de omissão, por exemplo. Quanto maior o conhecimento de um homem, maior será a sua responsabilidade, principalmente se ele administra os destinos de uma nação. Ele tem de ser o exemplo, ele tem de ser a inspiração, ele tem de ser a motivação, de tal maneira que as pessoas o sigam por livre e espontânea vontade, porque acreditam naquilo que ele prega. Segunda razão: Dilma Rousseff demonstrou ser uma gestora incompetente e mal informada sobre o seu próprio governo. Ela não sabia, por exemplo, que uma quadrilha estava roubando desavergonhadamente a Petrobras. O Estado de São Paulo, em artigo, diz o seguinte: com base daquela campanha eleitoral, Dilma apresentou um programa criado para chamar de seu o PAC 2. Agora vejam em que se converteu este programa. 4 anos depois, apenas 15,8% das realizações prometidas em 2010 foram concluídas.
38,6% continuam em execução e 45,6%, quase metade, permanecem no papel. Conclusão inescapável: o governo não funciona, é ineficiente, incapaz de cumprir satisfatoriamente até os seus programas prioritários. Nesse sentido, vale lembrar matéria do jornal A Folha de São Paulo, onde o grande empresário, o mega empresário, o bem-sucedido empresário Abílio Diniz pede para que o governo pare de atrapalhar a classe empresarial brasileira. Terceiro motivo: seus discursos políticos acentua e apregoa a luta de classe e o terceiro mundanismo. Uma retórica certamente ultrapassada, esclerosada e comprovadamente responsável pelo atraso do Brasil e de toda a América Latina. O Brasil é um país maravilhoso. É um país onde até bem pouco tempo atrás nós não tínhamos essas disputas cruéis, essas disputas entre negros e brancos, ricos e pobres, intelectuais e não intelectuais. E esse discurso que joga uma classe contra a outra é uma marca do governo da senhora Dilma Rousseff. O quarto motivo do porquê eu e você não devemos votar em Dilma Rousseff: ela empreende grandes esforços para silenciar e cercear a imprensa ou a liberdade de imprensa. Uma democracia só existe, só sobrevive com uma imprensa livre. E isso tem sido uma mancha, uma nódoa do governo da senhora Dilma Rousseff. Ela quer silenciar a imprensa por todos os meios e maneiras. Quinta razão por que eu e você não devemos votar na Dilma Rousseff: a proliferação endêmica da corrupção em seu governo, cujo melhor exemplo é a Petrobras. Na empresa privada, se um presidente, se um diretor for encontrado roubando ou praticando atos antiéticos, eles são imediatamente afastados e punidos. Na Petrobras não aconteceu absolutamente nada disso. Eles continuam do mesmo jeito. Sexta razão: a ausência de valores republicanos e de moralidade pública. Para ela e seu partido, a regra é: os meios justificam os fins. A declaração do ex-presidente Lula merece ser aqui repetida. Dilma, as pessoas não sabem o que nós somos capazes de fazer. Para reelegê-la. Pergunto: ele vai explodir agora o avião do Aécio Neves? Ele vai procurar dirigir um golpe de Estado? Que ações ele está pensando em fazer? E sétimo motivo por que eu e você não devemos votar em Dilma: falta de controle emocional por parte dela. Uma gestora desequilibrada psicologicamente é uma péssima gestora. Ela não pensa bem. Comumente entra em pânico ao se deparar com problemas e geralmente culpa os outros pelos seus erros e costuma mirar aqueles que o cercam ou aqueles com os quais trabalha. Essa é uma péssima qualificação. Esse é um péssimo pecado de uma gestora de uma nação como o Brasil, a sétima economia do mundo. Naturalmente que eu não sou político, mas pela Constituição eu tenho a liberdade de verbalizar as minhas opiniões, de verbalizar os meus pensamentos sem que eu seja censurado. Por esses motivos, eu peço que você, que a sua família e que o Brasil inteiro pense sobre esses 7 motivos para que você não vote em Dilma Rousseff. Muito obrigado a você pelo seu tempo. E pense, de tal forma que nós tenhamos amanhã um Brasil melhor, mais próspero e também com mais oportunidade para todos os seus filhos. Obrigado.